A pandemia nos colocou diante de uma situação muito difícil. Além de aprofundar a recessão que nós já vivíamos, nós não podemos nos acostumar com essas manchetes que temos visto nos últimos tempos, principalmente em relação ao desemprego. Nós temos aí a responsabilidade, não só de olhar e de não sermos insensíveis às perdas de vidas, mas também às perdas das condições de vida. Ou seja, nós estamos diante de um desafio que é para além da questão da saúde, que obviamente é a nossa maior emergência, mas nós também temos a questão do desemprego. O desemprego hoje atinge quase 15 milhões de brasileiros. Nós temos um problema crônico. A informalidade já atinge mais da metade da força de trabalho. 100 milhões de brasileiros formam essa força de trabalho. Ocorre que mais da metade, mais de 50 milhões, ou estão desocupados, ou estão subempregados, ou estão desalentados. Isso tudo, obviamente, tem um efeito sobre todos nós, mas há algumas faixas mais vulneráveis. Por exemplo, os jovens de 18 a 29 anos, ou aquelas pessoas que já passaram dos 55 anos. Os jovens, porque não têm experiência, ou seja, não têm a vivência do mercado, correm o risco de envelhecer sem amadurecer, sem ter esse primeiro contato. Os mais de 55 anos são vítimas do chamado desemprego de longo prazo, pessoas que perderam o seu encaixe no mercado de trabalho e que depois encontram cada vez mais dificuldades para retornar. Fora, logicamente, as pessoas que são oriundas dos programas sociais e que precisam, de alguma maneira, quando se encerra o auxílio emergencial, quando elas perdem as condições de continuar participando, por exemplo, do Bolsa Família, tudo isso precisa ser pensado, que nós precisamos fazer com que essas pessoas elas sigam na sua trajetória. Sem falar, obviamente, nos jovens nem, ou seja, aqueles que nem trabalham, nem estudam. Para essas pessoas, a vida se torna ainda mais difícil, porque elas não se encaixam em nenhum dos programas hoje existentes. Então, como é que a gente resolve isso? O que nós estamos propondo é criar uma rampa de redução das desigualdades. Essa rampa faz com que pessoas que estão hoje na vida precária da informalidade possam sonhar um dia em serem formais no mercado de trabalho, seja com a carteira assinada, seja empreendendo. Mas para isso nós precisamos seguir subindo alguns degraus. Isso vai ser feito através de programas já existentes, como por exemplo, leis que já têm mais de uma década, que é o caso do programa de estágios, o programa de jovens aprendizes. Isso tudo contribuiu ao longo do tempo para melhorar. Eu mesmo sou fruto de um programa de aprendizagem. Eu entrei no mercado aos 14 anos, como um dos primeiros menores aprendizes do Banco do Brasil. Fiquei na empresa por mais de 40 anos e acho que esses programas têm que se somar a outros, porque afinal de contas, como eu disse há pouco, nós temos muita gente que não se enquadra nesse perfil. São jovens que, por não terem a formação adequada, ou seja, são jovens que saíram da escola, são mães adolescentes que por alguma razão tiveram que se evadir da vida escolar e que não podem participar dos programas de estágio, não podem participar dos programas de jovens aprendizes. E nós temos que criar aí algo que preencha essas lacunas. Por isso, no texto da medida provisória, nós fizemos uma coletânea do que estava em discussão na Câmara e no Senado. E aí resultou no Serviço Nacional Voluntário, que é uma das iniciativas, a outra é o REQIP e a outra é o PRIORE. O Serviço Nacional Voluntário e o REQIP são bolsas sem vínculo empregatício, assim como são os estágios que já existiam, só que para um público diferente. Já o PRIORE, esse é para os seletistas, com vantagens, porque o BIP, o bônus de inclusão produtiva, no caso do PRIORE, se soma ao salário. Então, se por um lado você pode ter um recolhimento menor do fundo de garantia, assim como no jovem aprendiz já existia uma alíquota menor de fundo de garantia, no caso do PRIORE, esse bônus
compensa amplamente, afinal é um bônus de R$ 275 para além do salário, que pode ser de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, dentro desse intervalo. Já no Requipe, a pessoa é um bolsista que recebe o BIP de 275 e a BIC, que é a Bolsa de Inclusão e Qualificação. Nesse caso, ele forma uma renda de R$ 550 e tem uma jornada trazida pela metade, enquanto no Priori são 44 horas semanais, no caso do Requipe são apenas 22 horas semanais. E no caso do programa que faz Serviço Nacional Voluntário, são as prefeituras que poderão contratar aí com uma jornada ainda mais reduzida. Esse conjunto, obviamente, entra nessa rampa que eu falei, ou seja, são peças somando o que já existia, o que nós estamos trazendo através dessa lei inovadora e que certamente fará com que o Brasil, exemplo de outros países, combata um grande mal que acontece nas retomadas. Digamos, saindo da pandemia, quando a curva de vacinação ela for aumentando, também a economia é retomada. Se nós não fizermos essa rampa, a retomada acontece, mas as pessoas não qualificadas, não preparadas, elas vão continuar no desemprego, no desalento. Portanto, esse conjunto de providências é o que está à nossa disposição na medida provisória 1045, por isso que eu defendo a sua aprovação e defendo a sua implementação como lei. Nós temos que fazer isso neste ano de 2021, porque o ano de 2022 é um ano eleitoral e não se pode implantar novos programas. E ninguém vai poder esperar, desesperado atrás de uma vaga, que chegue o ano de 2023. Portanto, é nossa responsabilidade, primeiro, falar a verdade para a população, colocar tudo com muita clareza, com transparência, mas, principalmente, dizer da urgência da implantação desses programas.